Em 2011, o conceito de televisão mudou para sempre quando surgiu, pela primeira vez, o emoji sorridente no ecrã partido. Inspirado pela série de sci-fi Twilight Zone, Black Mirror quebrou as regras de género e entrou pelos nossos ecrãs de televisão e não só, com histórias antológicas situadas num futuro próximo que exploravam as diferentes relações entre as personagens e tecnologia. Como o criador Charlie Brooker diz, a tecnologia é neutra, má é a humanidade. Na 7ª temporada, Black Mirror deixa o sobrenatural e enredos elaborados e volta às suas origens, explorando a relação entre a tecnologia e a intimidade humana que nos conquistou há 14 anos. Olá, o meu nome é Filipe Amar, eu sou argumentista e realizadora. Olá, eu sou o José Paiva, crítico de cinema e televisão. Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. E hoje vamos falar sobre o que é, afinal, o Black Mirror. A primeira temporada saiu há 14 anos atrás, em 2011, e durante estes anos, diríamos que, inclusive ontem à noite, o mundo mudou bastante e talvez o Black Mirror tenha feito algumas previsões para o momento que estamos a viver agora. E neste episódio nós vamos fazer, na primeira parte não vai haver spoilers da 7ª temporada. Fiquem descansados. Podem ouvir à vontade, avisaremos quando passarmos à 7ª temporada para quem ainda não viu. Mas vamos fazer um bocadinho uma retrospectiva destes últimos 14 anos. Vamos falar dos melhores episódios das primeiras 6 temporadas e porque é que já agora as críticas também foram flutuando tanto, não é? Há várias fases destes 14 anos, o que é normal para qualquer série que está tanto tempo no ar ou que vai voltando. Chegou-se a temer o pior para Black Mirror. Talvez agora com a 7ª tenha melhorado ou não, vamos também descobrir na segunda parte com mais spoilers, mas é isso, vamos fazer uma espécie de retrospectiva e um bocadinho mais de contexto histórico sobre uma das séries, diria, mais impactantes deste século, na televisão e do streaming também, no fundo. É Sim. isso. Portanto, se calhar podíamos começar por Filipa, se quiseres dar o pontapé inicial, não fazendo referências futebolísticas, desculpem, estou um pouco entusiasmado com o último fim de semana, mas adiante. Eu sou do Benfica, não sei nada disso. Exato. Começar por explicar, tentar enquadrar um bocadinho o que é Black Mirror. O que é o Black Mirror? Pois, eu acho que é engraçado, porque eu sinto que foi uma discussão muito que havia durante os primeiros anos. Mas o que é o Black Mirror? Porquê é que se chama Black Mirror? Sabes porquê é que se chama Black Mirror? A única justificação que encontrei é que é um símbolo para os ecrãs a negro, ou seja, os ecrãs a negro são um espelho da nossa realidade. Exatamente. Consigo o nosso comprar. ecrã, com quem passamos todos os dias, nós somos tipo ciborgues humanos e todos os dias estamos a olhar para um telefone, para um iPad ou um computador, e quando esse computador se apaga ficamos com um espelho negro virado para nós e o que nós vemos lá é o nosso reflexo. E eu acho que a série é isso, são estudos sobre a reflexão do ser humano perante a tecnologia. E como tu disseste na introdução, e bem, o Charlie Brooker disse desde o início de que a tecnologia é neutra, a tecnologia não é má nem boa, tipo, o ser humano é que consegue levar a tecnologia aos limites da maldade e do egoísmo e exponenciar tipo boas tecnologias, porque dando assim um pequeno apanhado, normalmente os episódios começam com um futuro muito próximo, tipo 5, 10 anos de onde estamos agora, sempre. Não é um sci-fi no futuro daqui a 20, 30 anos com carros voadores, é sempre nós, mas com um pequeno... É isso, é uma mas as abelhas próxima. são... Exato, sim. As abelhas têm um toque robótico. Exatamente. É uma distopia mais próxima. Eu sei que o conceito é um pouco difícil de explicar, mas é isso. Não é assim tão distante como outras distopias que já vimos em filmes. E são pequenas tecnologias, quer dizer, pequenas, grandes, que solucionam problemas que nós temos
que parecem excelentes soluções para problemas comuns que nós temos. Tipo, que pai é que não sonhou poder saber sempre onde estava o seu filho, que é o Archangel, Sim. ou até poder ajudar a censurar certas coisas que eles veem para os proteger. Normalmente o intuito começa bem e depois começa a escalar numa... Parece que é sempre tecnologia que vem pelo bem, quer seja de saúde, quer seja social, o que quer que seja, e depois nós vamos percebendo que o bem se transforma em algo maligno por causa da relação que nós temos com essa própria tecnologia. Sim, aquilo faz-nos sempre perguntar. Imagina que tu podias lembrar de tudo o que já viveste e tudo o que já passaste e voltar para trás a qualquer segundo. Será que isso era bom? Exato. E essa é a questão. E depois, os episódios do Black Mirror, para quem já viu, claro, que se estão a ver já viram algum episódio, tendem a acabar ou com um twist negativo ou só negativo. Sim, e geralmente o final não é muito feliz. Há episódios que sim, que procuram, eu não sei se feliz é a palavra certa. Pode ser irónico, talvez. Irónico, sim, porque há aqui uma coisa importante, não tirando o foco dos episódios, mas o criador é um tipo que vem da comédia e ele entende, ainda Pois hoje é. entende Black Mirror como uma comédia. O que eu percebo que para quem viu vários episódios seja o quê? Não, mas isto não tem nada de cómico, porque isto é muito preocupante, isto é uma espécie de alarme para o que vem, para a sociedade, mas o Charlie Brooker nega um bocadinho essa coisa do eu não vos estou aqui a alarmar, eu só acho graça é que nós estamos a caminho do abismo, já agora vamos nos rir um bocadinho. Esta Mas é o definição... humor britânico, Sim, que sim, é claro, um humor obviamente. sádico. Sim, obviamente, que para mim é o melhor. Exato. No que diz respeito a isso que tu estás a dizer de tecnologias que vêm para o bem, também há, depois tens episódios ao longo destes 6 anos. Estava aqui a lembrar-me de um que até estávamos a falar por causa do momento político em Portugal, o The Waldo Moment, não é? Que é um boneco azul que tem a voz de uma pessoa real, mas que se candidata à política. Portanto, o Black Mirror também se preocupou sempre com essa provocação e sátira social, que muitas vezes é bem encaixada pela crítica e pelo público, outras vezes parece que fica um bocadinho aquém. E isso acho que também foi um bocadinho um dos problemas dos últimos 14 anos, que é alguma falta de definição de temporada para temporada. Sim. Será que é só uma série sobre tecnologia e a nossa relação com a tecnologia, ou também é uma série de crítica social e de sátira social? E eu acho que às vezes, para mim está tudo bem a série ser Sim, fluida. a série navega em vários géneros Sim, e em vários tem géneros, sido e eu percebo, não é? Ao longo de 14 anos tu queres explorar géneros diferentes, mas houve momentos em que se perdeu. Eu acho que era fixe falarmos sobre quando é que o Black Mirror foi mesmo bom. Sim. E se calhar onde é que se perdeu. Só uma nota em relação ao episódio que falaste. Estavas a falar do Waldo Moment, que é em 2013. Foi antes dele, muito antes, quer Sim, dizer, sim. anos antes, 3 anos antes de 3 anos. Trump. Sim. E várias vezes já acusaram o Black Mirror de ter feito algumas previsões para o futuro. Algumas coisas de comédias fazem, não é? Algumas séries de Sim, comédia, os os Simpsons, por exemplo, muito conhecido por isso. Mas agora temos Black Mirror, uma versão algorítmica da realidade onde estamos. Sim, essa é uma das coisas que se fala, é que como é que o Charlie Brooker e a sua equipe e os realizadores conseguiram antever algumas das coisas que se passam agora. Eu acho que Não sei se antever, não sei se antever, foi só uma leitura do momento. sim. Exagerada. Mas o Charlie Brooker diz que ele não sei se sabia disso. Ele diz que vê zero coisas científicas. Ele nunca vai ver que nova tecnologia é que existe nem nada. Ele pensa que problemas é que o ser humano tem e como é que como é que podíamos dar-lhes uma solução para facilitar-lhes a vida e como é que isso pode escalar para a decadência humana e para o fim da humanidade. Sim, ele pega muito em exemplos da vida dele. Eu já vi. Tipo, ser humano enquanto Deus. Exatamente. Não é? Tipo, quando tu tens poderes de Deus, ou quando o ser humano tenta tomar esse lugar, nós não somos feitos para isso, nós somos feitos para ser finitos. No fundo ele está um bocadinho a dizer-nos nós jogamos esse jogo de Deus, mas não vale a pena porque acabamos sempre a perder. É um bocadinho esse o espírito eu diria nos últimos 14 anos. E também tipo de como é, só em relação à tecnologia, como é que tu achas que estás a controlar uma coisa que foi criada por ti, mas que facilmente nos controla a nós. Sim. E essa é a cena. Ele até tem uma frase, eu vou dizer em inglês e depois vou tentar traduzir. If technology is a drug, isto ele disse na primeira temporada quando saiu em 2011. If technology is a drug and it does feel like a drug, then what precisely are the side effects? E ele disse que a primeira temporada é quais são os side effects, os efeitos secundários desta droga que é a tecnologia. E eu não me interessa perceber exatamente se essa tecnologia era possível, se não era, se é possível tirarmos a memória e incorporá-la num sistema informático, mas
quais é que seriam os efeitos secundários disso na prática? E ele explora até o limite. Portanto, ele explora até o limite e faz sempre perguntas, que eu acho que é isso que talvez assuste ao público. Ele não dá uma resposta. Não dá uma resposta. Eu acho que são poucos os episódios e talvez são esses que nós gostamos menos, ou que as pessoas gostam menos, não faz a papinha toda, como se diz na gíria. E eu acho que isso é também a melhor fase do Black Mirror, até chegarmos talvez não sei se concordas, à 5ª temporada ou até à 6ª. Eu diria que as primeiras 4 temporadas são as melhores. Estou a deixar a 7ª de fora para a 2ª parte do nosso podcast. Sim, vamos falar dos nossos episódios preferidos. Quais é que foram os melhores momentos? E talvez, eu posso começar eu? Claro que sim. É que estávamos a discutir isso agora em off. Eu não me lembrava que a primeira temporada só tem 3 episódios. E agora espero que muita gente esteja. Pois é, eu não me lembrava também. É verdade. A primeira temporada de Black Mirror tem apenas 3 episódios e o primeiro é um dos meus favoritos. O National Anthem. What do they want? It concerns you directly, sir. There is only one demand. Prime Minister Michael Callow must appear on live British television and have full, unsimulated sexual intercourse with a pig. This is a joke, right? It's real. Que precisamente tem pouco a ver com tecnologia. Ou eu, pelo menos, acho que tem pouco. Tem, é verdade. O National Anthem, basicamente, é a história de um primeiro-ministro britânico que tem que fazer uma coisa, eu diria, difícil, que é ter relações com um porco. Isto foi uma obrigação chantageada. Foi imposta por uma pessoa que está a chantagear o primeiro-ministro porque raptou a princesa da família real britânica. E depois, pelos vistos, aconteceu isso na vida real, passado uns anos. Passado uns anos houve aí um mito à volta do David Cameron, um antigo primeiro-ministro britânico, de que também quando andava na faculdade terá tido assim um affair com um porco. Nunca se soube se isso é verdade. Mas é verdade, até aí essa previsão, passado uns anos, até no rumor eles acertam. Que é uma coisa um bocado sinistra. Tipo, tu podes acertar em previsões de coisas que acontecem, mas em rumores isso já acho um bocado. Não sei se Charlie Brooker vai à bruxa ou assim. Mas no primeiro episódio tem esse tom muito dark que depois começa a ficar americanizado mais tarde. Sim. É isso. Eu acho que eu gosto sobretudo, primeiro por causa disso, tem o tom britânico no ponto. Porque coloca uma pessoa, e agora temos falado muito nisso, uma pessoa que é suposto ter um tom mais invencível, que é um primeiro-ministro. Um primeiro-ministro tem que ser uma pessoa cheia de força e tem que participar naquele espetáculo, tem que ser o melhor de nós e tudo mais. E aqui fica super frágil. E fica super frágil por uma coisa tão básica como um rapto. Não é muito básico. Não é muito básico de explicar, ou seja, não tem um volte-face tecnológico, é só raptas uma pessoa importante. E depois tens a parte de fazer uma coisa terrível para milhões de pessoas verem, que é o que hoje em dia está muito em voga. Então, mas explica lá. As figuras que tu fazes. Uma pessoa foi raptada, uma princesa foi raptada, e eles dizem a única forma. Dizem ao presidente, a única forma. Ao primeiro-ministro, sim. Ao primeiro-ministro, aliás. Dela ser libertada é tu, portanto, teres relações em público com um porco. Com um porco em streaming, pronto. Em streaming, milhões de pessoas a ver. Em direto. Em direto, pronto. Yeah. E para quem não viu, não vou dizer o desfecho, pronto, vamos manter o no spoiler. Boa. Mas eu acho que este conflito é excelente, porque é impensável colocares um primeiro-ministro nesta situação. Até hoje em dia, quer dizer, 14 anos depois eu acho que é possível alguém, um hacker ou assim, colocar um primeiro-ministro a ter uma figura destas. Mas 14 anos depois, sim. O primeiro episódio, estavas a dizer que não é muito ligado à tecnologia, no entanto é ligado à nossa relação com os ecrãs. Sim. Porque por acaso aí acho que era fixe falar do final do episódio, só porque não vou dizer, mas no final há um desfecho em que, não vou dizer qual é que é, mas que fica claro que o problema é a atenção das pessoas no ecrã. Isso. Porque se não tivesse toda a gente a ver... Ele não era obrigado a fazer aquilo. Esse dilema é bom. Eu nem tinha lembrado disso, sim. Ou seja, é a nossa relação... eu acho que há uma coisa que o Ruben Östlund, não sei se sabe, o realizador do Triângulo da Tristeza, o Fosse Mais Jovem, ele diz que ele chama beauty as currency and attention as currency. E é quando tu passas a poder... o maior poder que podes ter é a atenção das pessoas.
Tipo, E esse é o passa poder a da ser o tecnologia. dinheiro. Exato. Sim. É assim que monetizável, funciona. não é? as Atenção, é redes monetizável. sociais. Exatamente. É monetizável. Mas sim, ou seja, no fundo o primeiro episódio lança as bases para tudo o resto, que é também a nossa. Se nós desligássemos os ecrãs, Se toda a gente tivesse desligado os ecrãs, nada tinha acontecido. exato. Yeah. Mas não, a pressão é demasiado grande. E a curiosidade do ser humano, lá está depois aí uma curiosidade macabra de tu não conseguires parar de olhar para um acidente. Sim. Tipo, até chegar aqui hoje, infelizmente, tipo, estás a andar está um trânsito e as pessoas desaceleram no último momento. Pronto, não consegues. É a natureza demasiado, humana. sim, é demasiado apetitoso. Yeah. Toda a gente ia querer, por mais horrível que fosse aquele momento, e é horrível imaginá-lo, todos iríamos ver, mesmo os que diriam que não. Uma última só nota sobre este episódio é que, segundo percebi, a série foi criada a partir do Channel 4 e depois foi comprada pela Netflix, mas este foi o terceiro guião do Charlie Brooker a ser entregue. Curiosamente foi o primeiro a ser lançado, mas foi o terceiro a ser apresentado ao Channel 4, ou seja, não foi o primeiro. Toda a gente acha que o piloto é que... Não, este aqui foi o terceiro guião, depois não sei porque é que o Channel 4 preferiu este. Este aqui é mais high concept. High concept é quando tu consegues Sim. explicar facilmente o contexto. Imagina, nós fazemos constantemente pitches uns aos outros sobre... Tipo, quando tentamos que os nossos amigos e as pessoas à nossa volta tentem recomendar uma série ou um filme, e o teu trabalho, um bocado como argumentista ou quem está a trabalhar no projeto, é tentar simplificar isso ao máximo para que seja fácil outras pessoas fazerem pitch aos amigos. E quando o filme é muito confuso, as pessoas dizem: bem, eu não sei bem explicar, mas tens que ver. Sim, tens que ver. Mas Sim, tens que ver. Tens que ver que eu não consigo, mas tens que ver. Vais ver que percebes depois de ver. Exatamente, aquilo tem mesmo que se ver. O The Rehearsal tem esse problema. Tipo, há séries que nós já falámos que têm esse problema. É difícil tu explicares, dares razões a alguém de forma sucinta e rápida. Para verem no mar de séries que há e no mar de mediocridade também que há, como é que tu fazes o pitch a alguém. E eu acho que, imagino que a razão por eles terem escolhido o National Anthem como o piloto da série é porque era muito fácil de pitch a alguém. É muito fácil tu dizeres qualquer outro é mais difícil. Sim. Diz. É chantageado para ter relações em público, no fundo. Sim, relações em público com um porco. Não são bem relações, não é? Porque o porco não. Coitado. Para salvar, exato. Não para tem escolha sobre isso, não é? Isso não se chama relações. Mas pronto, para salvar uma princesa. Isso, que é tipo, a família real é importantíssima ainda hoje no Reino Unido. Portanto, quando digo ainda hoje, digo neste século. E portanto, é mesmo isso. É fácil explicar. E ele põe-no numa situação impossível. Sim. E eu acho que essa sempre foi a força do Black Mirror também. Até. Para o bem e para o mal, eles tinham premissas muito boas e nem sempre elas chegam ao desenrolar perfeito, tipo, nem sempre eles conseguem construir sobre isso, mas a premissa inicial é muito boa. Diz-me lá um que tenhas gostado nos últimos anos, a ver se dá para equiparar, porque este primeiro é mesmo um dos meus favoritos. Sim, também. Mas é daqueles episódios que tu só consegues ver uma vez na vida e não sei, não achas? Ou se calhar passado uns anos consegues voltar a ver, mas já não vou achar tão bom? Não, porque são difíceis de ver. Tipo, o Black Mirror é daquelas séries que é engraçado estar na Netflix, porque não é daquelas séries que tu consegues ver todos os episódios seguidos, tipo Next, sim. E começas a ver. Sim. Porque aquilo deixa-te num sítio de reflexão, num sítio para o cérebro é cansativo. E é cansativo porque tu estás constantemente a pensar, e isto é incrível, estás constantemente a pensar: o que é que eu faria nesta situação? Então, são poucas séries que te põem assim. É verdade, sim. É difícil fazer isso. E a força do Black Mirror acho que sempre foi a premissa e sempre foi as personagens onde eles punham no meio desta premissa, que eram umas personagens que tinham um conflito interior que os levava ali. Tipo, essa tecnologia para outra personagem qualquer não faria diferença nenhuma, mas para aquela fez toda. Já podemos falar mais especificamente, mas seja o Archangel de que falámos, é uma mãe que quase perde a filha e, como quase perde a filha, está numa situação altamente frágil e quando surge esta tecnologia vai levar à destruição da família. É uma mulher que perdeu o marido e como ela perdeu o marido, claro que esta tecnologia da AI que é introduzida vai levar ao extremo. Portanto, eles sempre foram muito bons eu acho que quando o Black Mirror sempre brilhou foi nessa relação de intimidade entre a tecnologia e uma personagem e é aí que fica tão interessante, que é tipo, tu consegues te imaginar mesmo. E onde perdeu é nos episódios onde é tudo enredo e muito plot, é muito enredo e é pouco íntimo e a relação passa a ser pouco pessoal com a tecnologia e tu pensas, eu nunca faria isso.
enfim, acho que é aí que se perde. Ou quando vai para o sobrenatural, que já vamos falar, que foi o que aconteceu na quinta e na sexta, exatamente. que foi totalmente para o Sobretudo na sexta, sobrenatural, e por isso é que se calhar tanta gente desligou, porque já parou de ser essa coisa de o mundo real, isto passa-se hoje em dia com uma tecnologia diferente. Tu falas então da temporada 4, ou seja, da primeira para o quarto, falas do Archangel. Então, certo? não, eu vou falar da primeira também, só mais um. Ok. Esse aí também é do meu. É também o hino nacional, não é? O National Anthem é dos meus preferidos, é logo o primeiro episódio. E depois o 3. O 3 chama-se The Entire History of You. Certo. E é Deixa ver se tu sabes o fun fact sobre este episódio. Não sabes? Não, ok. É o único. Eu, sexta temporada, desculpem, mas não fui ver, mas é o único que não foi escrito pelo Charlie Brooker. A sério? E foi escrito pelo Jesse Armstrong do Succession. A sério? É verdade. Aí é que fiz, não sabias Eu não isso. fazia ideia. Tinha esta guardada. Sim, é verdade. Eu estava a ler e peraí, isto não faz sentido. Fui confirmar. Eu nem sabia é verdade. eu sabia que o Também Charlie Brooker é grande amigo do Vince Gilligan e eles têm algumas, que é o criador do Breaking Bad e do Better Call Saul, eles têm algumas coisas juntos, mas eu não sabia do Jesse Sim, Armstrong. Desculpa, eu disse que não foi escrito. Claro que o Charlie Brooker está envolvido em tudo, Claro, mas é o o Jesse showrunner. Armstrong foi tipo o outro segundo nome forte a aparecer como guionista, porque depois realizadores tens vários. Realizadores, tu a tens aparecer. excelentes Exato. realizadores de Sim, grandes filmes a aparecerem aqui, inclusive um dos meus episódios preferidos é realizado por um grande realizador que faz cinema. Mas este The Entire History of You, que esteve para ser Sim. adaptado até para filme, segundo percebi, não sei se é verdade ou não, mas diz-me Sério? porque é que gostas de tanto deste. É a primeira vez que se introduz uma tecnologia que tem a ver com a memória, que é uma coisa que acontece no Black Mirror, é de temporada para temporada, são introduzidas novas tecnologias e é como se todas estas histórias existissem no mesmo universo sem saber que fazem parte da mesma história. Tipo, todas estas Sim. personagens existem no mesmo mundo e não sabem que fazem parte da mesma história que está a acontecer lado a lado, e todas estas tecnologias estão a afetar a vida deles de maneira diferente, até depois tudo culminar num dos meus episódios preferidos, que é o Black Museum na temporada 4. Que também é o meu bolas. Sobre esses artefactos. Vamos ter que arranjar para vamos ter aqui discordar. qualquer coisa em comum, Sim. de certeza. Mas é a primeira vez que uma tecnologia ligada à memória é introduzida. E eu achei esse aí, eu acho que foi esse episódio que marcou o Black Mirror como Black Mirror. Ok, engraçado. Que lançou a história, que lançou a série que é o último episódio da primeira temporada. Mas na componente da tecnologia ou da relação do humano com a tecnologia, dirias? Porque os outros dois não são bem. O segundo episódio é aquele concurso de talentos que eles têm que andar muito rápido para Andar de ganhar o bicicleta, mérito, para não é? ganhar, sim, e depois têm que desligar, têm que ganhar dinheiro para desligar os anúncios à noite. Exato. Tudo está em diálogo com o que está a acontecer. Desculpa, eu não expliquei o que é Sim. o The Entire History of You, mas basicamente surge esta tecnologia em que é como se tivesse uma lente no olho, não é? Uhum. Em que tu gravas tudo o que tens grava tudo o que aconteceu no teu dia, tudo o que aconteceu, tudo o que tu viste e ouviste. E isso parece uma coisa boa, parece uma coisa positiva. Por exemplo, quando vais entrar num avião, eles pedem para ver as tuas últimas 24 horas, para ter certeza que não pegaste, sei lá, numa arma, numa bomba, no que é que seja. E parece que vai aumentar a segurança do nosso país ou do nosso mundo, e que vai ser muito melhor assim. E depois ao bom estilo de Black Mirror, tudo escala para o desastre das relações exato. humanas, porque claro que depois o ser humano vai usar isso para perceber o que é que o meu parceiro está a fazer, o que é que estas pequenas coisas vão acontecer. Nós somos sempre falíveis. Há uma personagem na sempre temporada que diz isso: o maior problema da humanidade somos nós. Aliás, é o que o Charlie Brooker também diz. Exatamente. Por melhor que a tecnologia seja, nós vamos sempre, e isso está muito em voga também hoje em dia. Yeah. O que é que se vai fazer com a Principalmente. inteligência artificial? Por exemplo, há alguns episódios que também tocam na inteligência artificial. Sim. E é sempre isso, é sempre a nossa relação. Nós é Yeah. que somos os culpados, apesar de eu achar, mais uma vez, que o Black Mirror não é assim, não é moralista o suficiente para, pelo menos Também a acho mim, que para me não. afastar. Ele não quer saber disso. Depois, na segunda temporada, o meu episódio preferido, não sei se é aqui, quer dizer, a segunda temporada para mim é a melhor temporada. Ok. Tem os meus episódios preferidos. E o prima. Não, desculpa, é a terceira. É a terceira, ok. É a Tu é a não terceira. segunda. Eu não tenho nenhuma temporada favorita porque no conjunto nunca há uma temporada que eu fico especialmente sério? fã sem ser a primeira. A primeira eu consigo dizer dos 3 episódios, sendo o terceiro o que eu gosto menos. Eu gosto muito do primeiro, gosto muito do segundo, mas no overall de todas as temporadas não consigo escolher uma favorita.
Percebo. Eu estava aqui a olhar para a minha lista e talvez seja a terceira. A terceira, ok. Então, a segunda, eu diria que o melhor. Há 2 grandes episódios na segunda. E o primeiro é o White Bear. É logo o primeiro. Sim. E lembras-te o que é que acontece no White Bear, mais ou menos? Acho que vais ter que me encontrar. A mim, eu dos 30 claro, e tal são episódios 33 não consigo episódios. todos. Sim. No White Bear é uma mulher chamada Victoria, acorda num edifício, não se lembra de nada. E ela está a passar por uma data de desafios. É que eu não sei como contar isto sem dar spoiler. Mas eu acho que vou dar spoilers só deste episódio, porque é para as pessoas se lembrarem, porque mesmo quem não viu não se vai lembrar. E o twist final, tu estás completamente do lado desta personagem o tempo inteiro, tu estás a achar que ela alguma coisa ou seja, que ela está presa num mundo quase pós-apocalíptico em que tudo corre mal e que há pessoas más que estão a tentar matá-la e tudo, e de repente começas a ver pessoas com telefones a apontar para ela, tipo turismo. Okay. Certo. E então tu percebes que ela está presa num purgatório da vida real. Ela é uma assassina. Eles apagaram-lhe a memória, ela não se lembra de nada, não faz ideia o que é que fez, não faz ideia porque é que está aqui, porque é que isto está a acontecer. E tu percebes que eles criaram um espectro, como é que se diz? Um parque de diversões à volta de torturar assassinos, em vez de eles irem presos. E cobram bilhetes às pessoas. Ou seja, eu acho que é uma analogia também para a quantidade de true crime que nós vemos hoje em dia, que se consome hoje em dia, tanto documentários horríveis. O Charlie Brooker fala disto, de comentários horríveis em que tu estás, sim, olha, como esta mãe e as 3 filhas foram todas violadas e mortas por este homem, e está toda a gente a comer pipocas a ver aquilo, tipo, isto não foi assim tão dark hoje. E ele fala sobre isto, eu estou a citá-lo, e é um bocado sobre isso, como é que o true crime se tornou comercial, basicamente. E eu gosto muito. Esse episódio acaba com. Esse episódio é um clássico Black Mirror, porque acaba com um twist enorme. Tu estás do lado desta personagem o tempo todo e no final percebes que se calhar de alguma forma ela merecia aquilo. Mas não achas que nesse contexto de aliás, o último episódio da temporada 4, o tal Black Museum, não é o melhor dessa perspectiva comparativamente a esse episódio? Rollo Haynes, owner, proprietor. Sure you want to do this? This place ain't for the faint-hearted. Sure I can handle it. Not everyone can. What is all this stuff? Authentic criminological artifacts. If it did something bad, chances are it's in here. Porque sim. Eu não digo museu, é a ideia do museu, aquilo são 3 contos e depois 3 contos, ou seja, não é 3 contos de dinheiro, são 3 contos de 3 histórias diferentes, e há um build-up muito grande de apenas 2 personagens, sendo que aquele que apresenta ao museu é a figura, se quiser, para mim é o diabo, ou seja, é a maldade no universo todo, que está numa cápsula dentro daquele museu no deserto. E eu achei aquilo tão bem pensado, porque nós muitas vezes vamos aos museus e não temos o discernimento. Nós vemos as coisas boas, conseguimos ver as coisas, mas nunca pensamos, espera aí, mas isto de facto estão aqui anos e anos de tortura e de sangue. Nunca, eu pelo menos quando vou a um museu não tenho esse discernimento. Não pões esse peso. Exato, num preciso objeto. que alguém me explique, preciso de um enquadramento, nem que seja de uma folha de sala. E este museu torna tudo isso numa experiência interativa. Eu achei isso muito bem pensado. Por acaso, há um episódio, por falar só em experiência interativa, há um episódio que eu não tenho aqui, que é o Bandersnatcher, e não... Que é o único episódio interativo que supostamente eles agora tiraram da Netflix. Pois, não achei isso assim tão. Também não, pronto, ok. Olha, nem sempre é bom. Isso é uma das coisas, não esquecendo do Black Museum, mas fazer essa nota que é: o Charlie Brooker vem escreveu durante muitos anos no The Guardian e escreveu também muitos anos numa revista de videojogos. Curiosamente, os episódios sobre do universo de videojogos são os que eu gosto menos. Percebo. Mesmo nesta ainda sétima, a falar disso. não gosto, ou que tem referências a universos, por exemplo, não referindo vai rapidamente para o macabro e para o... Sim, não tem grande volta. Parece que estás a retratar todos os gamers como malucos.
E não são, quer dizer, não vale a pena. Nem todos os jogos são maus. E como é que um fã tão grande de videojogos vê as coisas? Pois, não assim? sei. Ele que não gosta de ser catastrófico, no universo de videojogos é muito catastrófico. Tipo, é quase tipo, não joguem porque invariavelmente vão ser malucos. Vão se tornar em cells esquisitos que vão matar alguém. Não gosto muito. Por acaso isso é uma boa análise disso. Não, até porque eu lembro-me, agora vou contar aqui uma história rápida pessoal. Eu lembro-me de jogar muito Grand Theft Auto e a minha mãe ficava muito preocupada porque aquilo era só tiros e sangue e não sei o quê. E cheguei a ir a um psicólogo e o psicólogo virou-se para a minha mãe e disse: olha, o seu filho, não há problema nenhum com o seu filho, até porque ele consegue diferenciar a realidade de um jogo. Apesar de tudo, eu sei que há muitas crianças que se calhar não conseguem, tem que se explicar, etc, por causa das redes sociais. Mas gostei, ainda hoje me lembro disso. E o que estes episódios mostram é o contrário disso. É que se tu jogares, vais ficar um maluquinho. E nunca gostei dessa abordagem no Black Mirror. Lembrei-me agora disso. Sim, até esta última temporada, depois já vamos falar, tem um bocadinho isso. Sim, mas no fundo, voltando agora para o episódio 6 da temporada 4, eu sei que nós estamos a saltitar de vários episódios. Só mesmo da minha parte, para encerrar, também há outra parte que eu gosto muito, que é, eu sei que se chama Black Museum, mas não é só sobre a comunidade negra, mas tens um dos contos, aliás, uma das porque a protagonista propostas, também a protagonista também é negra. Uma das propostas é tu veres um holograma de uma pessoa a ser executada, um negro, pois é. e tu podes executá-lo ad eterno, até quereres. É duríssimo. Dizer, só tu pensares isso e de pensares no Charlie Brooker, pôr isso num guião e pensar, ia bem os problemas que eu vou apanhar aqui, o quão vou ser criticado, mas está lá. E a ideia é genial e macabra e terrível. E eu acho que hoje em dia. As pessoas a tocar no botão como entretenimento. Eu acho que isto pode um dia, quem sabe, entrar num museu qualquer. Já há bastantes discussões sobre a ética de descarregar portanto, a consciência humana para um AI, e também sobre a capacidade de, se nós tivermos a capacidade, a ética de criar um AI, uma inteligência artificial que tem capacidade de sofrer. Exato. Que isso é também, neste episódio também está isso, não é? Um médico pode sentir, há uma tecnologia que faz com que o médico sinta a dor do paciente. Por acaso, o meu episódio, um dos meus episódios preferidos, eu diria que este entra mesmo no meu top 3, é quando foi introduzido, é onde foi introduzida esta ideia do AI, da tua consciência ser descarregada, e é o White Christmas, com o John Hamm. Sim, certo. Isso foi uma coisa especial que se fez, que o Black Mirror fez, não é? Um episódio especial de Natal. Fala um bocadinho tem um bocado relação, ou algum diálogo com o episódio o Black Museum de que falaste, porque são várias histórias, são 3 histórias também, todas se passam à volta do Natal, e é onde é introduzida essa ideia, mas são todas sobre esta tecnologia, onde é introduzida esta ideia também do purgatório. Se calhar eles estavam a pensar muito nessa altura sobre isso, e para mim é a melhor tecnologia inventada em todo o Black Mirror. Tens uma tecnologia favorita, boa. Eu tenho a minha preferida, que é mais que é de eterno escravo, no fundo. Quer dizer, é a mais macabra para mim, a mais interessante, que é de tu pôres tu descarregares a consciência de alguém e pô-la. Sabes que episódio é que eu estou a falar? E pões essa consciência, faz upload dessa consciência, e a pessoa, e o AI, ou seja, é o AI, não é? Como é que se pode chamar isto? Sim, inteligência artificial, é isso. Sim, e este ser que tu crias pensa e sofre e acha que és tu, acha que tem consciência, acha que tem uma alma, acha que tem. E eles põem-no a viver dentro de a fazer, como é que se diz, tarefas perfeitamente mundanas dentro de um dispositivo para fazer coisas, ou seja, eles sacrificam este ser inteiro, a existência inteira deste ser, para fazer coisas tão básicas como pôr a tocar a tua música preferida. A escravatura. Totalmente. Mas cada vez mais, eu já ouvi o Charlie Brooker dizer isto este ano, que cada vez mais nos aproximamos dessa possibilidade, dessa tecnologia. Sem tu saberes, podem fazer isso. E isso culmina também na temporada 7 no USS Callister. Essa tecnologia é introduzida aqui para, por exemplo, eles dizem para esta ideia do purgatório, mas também como tu podes não só pôr uma pessoa no purgatório, ou seja, pôr uma pessoa a sofrer 80 anos, imagina, queres lhe dar 100 anos de prisão,
fazes upload para aqui e pões 100 anos esta pessoa a sofrer. Esta é a ideia da tecnologia. Mas por outro lado, também nesta história do White Christmas, agarram nela e põem e fazem upload da personalidade, da consciência inteira de uma pessoa para uma cloud que tem coisas perfeitamente mundanas. Faz-me lembrar um bocado o Severance, por acaso. Sim, curiosamente o Charlie Brooker acho que ainda não viu. A sério? Sim, também li que era uma das séries que ele mas Severance Faz lembrar. Sim, Tipo só que Severance é só uma coisa. Eles não é? criam-se um ser inteiro com consciência que vive ali, só que é escravo de... Será que os porque criadores de Severance tu recebes viram Black dinheiro? Claro, porque não é? Ele trabalha, mas ele não tem frutos do seu Uhum, trabalho. uhum. Ele sai, a vida dele é só aquilo. Isto é igual. É muito parecido, sim. E depois isso é aplicado de várias formas muito interessantes durante o resto do Black Mirror. Queres É partir- engraçado como a mulher que fez upload da sua própria mente não tem consciência de que ela se tornou, tipo, de que ela está a passar a eternidade dentro de uma sala branca sozinha. Estás a ver? A controlar tipo, o ambiente, o ar, como ela gosta de dormir à noite, como a pessoa real gosta. Eu acho que horrível. só o facto de tu estares a descrever os episódios torna a experiência pior. Ou não? Ou seja, Não devia estar a é descrever. pior, não, é pior ainda estar a ouvir sobre os episódios ouvir do que estar do que a vê-los. vê-los. Não é que eu estou a ouvir-te e estou a pensar, espera, mas isto Tu ainda é estás mais na macabro. imensidão para o nada, Sim, para sim, sempre. sim. Que horror. E nunca mais vais ver o teu filho e vais estar a pensar no teu filho o tempo todo. Sim, Tu nunca mais o vais ver. Obrigado, E Filipe. tu nunca vais envelhecer e tu não podes morrer e tu és escravo. E quando tu não queres, eles têm que break your soul, tipo, eles têm que quebrar-te. Então eles passam tipo 2 anos em que tu estás no infinito. E então quando voltam a ti, como tu não tens noção do tempo, eles podem acelerar o tempo. Quando voltam a ti, tu já cedeste. Nem é marioneta, é sei lá, não sei, a escravatura 2.0 ou 3.0. Yeah. Enfim, olha, queres falar da quinta? Agora de repente entusiasmámos e estou a ver Não, mas, aqui. mas o último episódio então que eu queria falar Sim. só é a terceira temporada, é o Nosedive. Ok. Que é sobre, nós já vivemos esse episódio. Esse episódio é daqueles que se concretizou, basicamente. E o Nosedive é um episódio em que é muito conhecido por ser por culminar tudo num casamento, mas basicamente é uma mulher que o mundo está feito num sistema de pontos em que as pessoas dão estrelas, dão ratings, como no Uber ou em qualquer... No fundo, como a Uber, se quiseres. Exato. Antes Ou como em de qualquer existir. serviço, online, sobretudo. Exato. E Restaurantes. só que qualquer pequena interação as pessoas trocam contigo estrelas. E a sociedade passa a ser subdividida em rankings consoante as tuas estrelas. Tipo, só pessoas com mais de 4 estrelas é que podem viver numa certa zona. E têm descontos por viver nessa zona. E uma pessoa que tenha menos 2 estrelas não tem acesso a viver nessa zona, porque para ela é 2 vezes o preço viver naqueles condomínios. E no fundo é assim, há várias formas de como o mundo já era assim nessa altura. Tipo, há sítios onde tu entras pelo número de seguidores que tens no Instagram. Tipo, é o ser humano enquanto número. Também tem a ver com a tua conta bancária, portanto é uma analogia para tudo isso. Mas esse episódio é realizado pelo Joe Wright, que fez o Atonement, que fez o Orgulho e Preconceito, tipo, um realizador que eu acho que trouxe uma grande sensibilidade para o episódio. É meio estranho até realizar um episódio destes tão distópicos com filmes tão... E é lindíssimo, tipo, o clássicos. episódio é lindo, Eu só acho não que é o gosto da mais atriz. bonito. Só não gosto da atriz. A sério, Sim, a sim. Bryce. Não sou grande fã. E ela realizou o Mandalorian. Certo. Mas eu neste Por episódio acaso eu sou fã dela. não gosto muito, não Que sei, engraçado. parece-me neste episódio, aliás, do que eu já vi, é sempre um bocadinho plástico, não sei explicar melhor. Ok. Mas o mundo o mundo é Pois, o mundo- plástico, o mundo certo, foi certo. construído ali. E pronto, e depois escala, lá está uma tecnologia que é suposto ser, no fundo é suposto servir bem o ser humano, é suposto tu saber, por exemplo, se estás a pedir uma boleia, se a pessoa tiver 5 estrelas, como é lógico que não te vai fazer mal, por exemplo. A ideia é tu seres uma mulher que estás num bar e podes falar com um homem que não te vai assassinar porque ele tem as estrelas todas. Tipo, a ideia é boa. Sim, mas lá está, esse E é episódio já levado o para a acho, destruição. esse episódio já o acho muito ciente do universo e do mundo, já é uma fotografia muito Agora atual. sim, na altura não. Estamos a falar de temporada 3, ou seja, isto foi 2011, tu estavas a dizer há bocadinho, deve Olha, ser a temporada 13 saiu 3, em... temporada Desculpa, 3. 3 saiu em 2016. Ok. Há 9 Ano anos. do Trump, pronto. Sim. Ok, certo. Sim, não se falava tanto, a Uber, já não lembro quando é que apareceu, mas sim, Sim, há 9 anos atrás penso que não seria tão comum. é que estranho dizeres há 9 anos, sim, certo. Pois, não é mesmo, mas é parece que foi ontem. Sim.
Pronto, enfim, tens outros episódios aí que eu acho que são aqueles clássicos de o Shut Up and Dance, que é dos episódios mais top-rated sempre do Black Mirror, em que um rapaz está a ser... Não sei se já viste também. Pronto, enfim, tens alguns episódios muito clássicos aqui. O Man Against Fire, que sobre os soldados, eles convencem os soldados que eles estão a combater zombies, e eles têm uma lente que os faz ver assim, que é para não ter que lidar com o facto de que eles matam pessoas. E se ele não os ver se ele não vir o inimigo como pessoas, eles conseguem matar mais pessoas. Pronto, tens uma Eu acho que há um episódio também, o Metalhead do temporada 4. Metalhead, ok, 5. bora falar da temporada 4, sim. É Metalhead, sim. Nenhum deles também se me tornou convence. real. Sim, mas nenhum desses me convence para ir além com referências à guerra e assim. Tecnologia e guerra não é um universo que me interessa particularmente. E eu acho que essa conversa já é tão anterior a Black Mirror que alguns episódios que fazem essa ligação não parece que acrescentem muito à conversa que o Black Mirror começou. Okay, e, portanto, o Metalhead quando... não é um dos meus preferidos, é até bastante... Quando os episódios são mais íntimos e não são tão sobre um grande enredo, uma guerra ou uma coisa, mas sim sobre as pequenas escolhas que tu farias no teu íntimo perante quando há um uma tema grande tecnologia. não me interessa. Pois. Muito. E eu acho mesmo que os políticos. Aí é que o Black Mirror se perdeu totalmente. Vamos na temporada 5 e 6, boa. porque foi exatamente como o pior episódio de todos os tempos, pior classificado Qual? E pior para mim, que é o Rachel, Jack and Ashley to Miley Cyrus. Ok, sim. O pior episódio de todos os tempos de Black Mirror. Sim. Queres dar o contexto? Lembras-te bem? Eu só lembro-me que tem a Miley Cyrus, sim, e que aquilo não correu assim tão bem. Nem te lembrares não é bom, estás a ver? Porque sim, o pior que pode acontecer nem é tu não gostares de uma coisa, é passar-te ao lado. Sim, passou. É uma não, é criada uma boneca, é tudo plot. É criada uma boneca, parece do Disney Channel ao mesmo tempo. É criada uma boneca que tem a personalidade lá está, tem a consciência de uma popstar que foi uploaded para lá, e ela é vendida a uma criança e depois ela tem que salvar a Miley Cyrus que está em coma. E dão concertos e... Enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. É pouco íntimo e é todo sobre um plot de como é que eu vou salvar do hospital. E é aí que o Black Mirror se perde. Mas eu só queria dizer, antes de passarmos para o nosso episódio preferido da próxima temporada e entrarmos nesse spoiler desta temporada, eu acho que era fixe falar na quarta temporada, para além do Archangel, que já falámos, e do Black Museum e do Metalhead, existiu um episódio chamado USS Callister, que também é explorado na 7ª temporada, passado 7 anos. Tu viste esse episódio? Gostaste? Não. Não? Mas tu não gostas desse género? Tu gostas de... É isso que eu quero perguntar. Gostas de Star Wars? Não, pois o problema é esse. Okay. Não gosto, nunca me disse, nunca fui atrás. É que há pessoas que desligam automaticamente. O Charlie Brooker diz, estávamos a falar disto antes, que tu podias fazer um teste psicológico de cada pessoa, um perfil psicológico de cada pessoa pelos seus episódios preferidos de Black Mirror. Eu não sei o que é que se quer dizer sobre a minha pessoa, mas o USS Callister não está. Está longe do meu... Eu não gosto do universo, parecia sempre meio a brincar, nunca levei muito a sério. Na sequela, que vamos falar agora da 7ª temporada, depois fui à procura deste episódio, quando vi que era uma sequela, fui perceber, ok, há aqui ligações. Reviste o primeiro? Não revi o episódio, fui ler sobretudo as críticas, claro. Não consegui ter tempo para também rever. É o teu lado. Mas gostei mais, pareceu-me mais adulto. Até a mensagem que ele quis passar nesse episódio, na sequela. Sabes, o primeiro... Por acaso, ao contrário dos outros episódios em que os videojogos são vistos como uma coisa má para as pessoas, este também tem esse lado, mas eu por acaso foi dos que tive mais empatia, dos que mais gostei. Okay. Mas eu também sou fã de Star Wars e, enfim, Star Trek não, mas tem algumas... Porque consegues olhar para a parte mais íntima de Star Wars, talvez. Sabes o que é que foi? Eu acho que não teve a ver com isso, teve a ver com... Eu tive mesmo empatia com primeiro, o ator também é muito bom, mas claro. o protagonista chama-se Robert Daly e ele é chefe ele é criador deste videojogo que se tornou milionário e ele é completamente desprezado no trabalho. E eu, sinceramente, acho que aquilo diz tanto sobre as pessoas que o trataram mal como sobre ele. Tipo, um bocadinho, se calhar, o que nós falámos no primeiro episódio do Adolescence. Sim. Que é, sim, as pessoas podem se tornar más, mas também... O que é que aconteceu na sociedade? Onde é que nós falhámos para as pessoas ficarem assim? Onde é que está a culpa de cada um? Yeah.
Tipo, eu sinto que alguém falhou àquela pessoa e tive mesmo empatia por ele, embora ele se tenha tornado um vilão. Ele queria tanto ser um herói que ele teve que criar um universo paralelo onde ele era o herói da sua própria história. Sim. E onde as pessoas no seu trabalho que o tratavam mal o respeitavam, e isto tornou-o num monstro. Até a primeira pessoa que entra, que é a Kristen Milioti, quando entra lá e o trata finalmente bem, ele já não tem capacidade de conexão. Sim, eu percebo essa questão de criar um universo paralelo, de controlar um universo que não consegue controlar dominar na realidade. Pela força e não pela empatia. Essa parte é boa. É só que a queimada do videojogo e daquele universo Star Trek já não perde-me mesmo. Mas isso é a diferença que nós já falamos várias vezes entre o mundo da história versus a história. Sim. Tipo, The Bear é o mundo da cozinha. Sobre o que é? Sobre o luto de um irmão, sobre alguém que não estava lá e que quer estar agora. Não estive lá para o meu irmão, estou lá para o restaurante. Tipo, eu acho que este episódio eu sempre o vi como a vida interior, e acho que é o Black Mirror no seu melhor. Primeiro é o upload da mente, da consciência, que é a tecnologia que eu mais gostava, para começar. Quer dizer, que eu mais gostava, que me fascinou mais desde o início. Transporta para outro universo, não é? Daqueles Sim, planetas e talvez todos. aquela que eu tenha mais medo, porque é uma coisa que me podiam fazer, talvez. Não sei se acho que deve estar mais. Deve haver aí algum. Tu não tens escapatória. Em todos os episódios tu podes sempre morrer. Tipo, tu ali não podes morrer. Eu acho que é isso que me faz confusão. E agora, entrando 100% em spoilers, qual é que foi o teu episódio preferido da 7ª temporada? Sim, deixa-me só dizer uma coisa sobre. Estou prontíssimo. Até porque... queres falar da 5 e da 6? Não, queria só rematar uma coisa dizendo que eu acho que a partir da 6ª, sobretudo, temporada, e o Charlie Brooker já disse isso, que saiu desta questão tecnológica e foi para o mundo dos demónios e da feitiçaria e do místico, fala etc. Disso, claro. É muito rápido, é só dizer que falhou redondamente, e isto explica, ele próprio diz isso. E perdeu público dedicado, Perdeu não é? público dedicado, sim. Quando ele deu este exemplo e eu pensei neste exemplo, uma banda qualquer, olha, vou dar o exemplo dos Arctic Monkeys. Os Arctic Monkeys eram uma banda até X tempo e depois mudaram o género. Ganham novo público, mas o tradicional perdeu-se nos 2 últimos 3 álbuns. E portanto, quando uma banda muda de género. Desculpa, eu agora percebi que eles já não eram uma banda. Não, os Arctic Monkeys ainda são uma banda, mas mudaram de género em alguns álbuns. Eu lembro-me de amigos meus estarem completamente a odiar Arctic Monkeys. Aconteceu mesmo na 6ª temporada de Black Mirror, onde não sei, o Charlie Brooker ficou cansado, claro. Foi a pandemia, não faço ideia, mas falhou, quer dizer, não há nenhum episódio destes 5, talvez mesmo o Beyond the Sea. O Beyond the Sea é o único que eu tenho aqui como que eu acho que onde, como é que é? Tens os astronautas, 2 astronautas vão para o espaço, eles têm uma semana ou uma hora por semana, tem um tempo da semana em que eles podem vir à Terra, têm um corpo na Terra que acorda e podem viver com as suas famílias mesmo estando no espaço. É tipo, o upload é feito para este robô, para este... Não é AI, não é a mesma mente deles. Só que a família o corpo de um deles morre ou deixa de funcionar. Não, mentira, desculpa. A família de um deles é assassinada e o outro, por gentileza, deixa o amigo completamente deprimido, que é o Jesse Pinkman, deixa o Aaron Paul, deixa-o usar o corpo dele para vir à Terra, para viver um bocado, para sair um bocado daquele ambiente do espaço, porque a última coisa que ele viu foi a família dele a ser totalmente assassinada e ele não pôde fazer nada. Lá está, intimidade. É o único que tem intimidade. E tu pensas, o que é que eu faria nesta situação? E então ele aos poucos, lá está, a intenção começa maravilhosa, mas aos poucos ele começa a tomar conta a ter percepção, a perceber o que é que está da família do outro. Sim. E acaba da pior forma possível, como todos os episódios. Sim, agora esse é o único que se salva. Trágico. O primeiro, o Joan is Awful, é o pior episódio de Black Mirror para mim. Tipo, parece que foi escrito por AI, como o episódio diz. É um episódio de há uma pessoa que tem uma plataforma de streaming só dedicada à vida dela. Acho das piores ideias de sempre e talvez das mais básicas. Achei mesmo o Charlie Brooker deve ter fumado um chá ou bebido um café e disse, olha, hoje vou falar sobre isto. Não, mas repara, é o que a Netflix se calhar está a fazer com o algoritmo, e é um bocado interessante a Netflix ser deixado, aquela coisa que eles criaram, que é o Streamberry, que no fundo é a Netflix, ter gozado com ela própria.
Sim, mas Estamos a ser imagina, meta, estamos a ser cool. Mas a Netflix ganha. As pessoas que acham que as plataformas se deixam gozar, desenganem-se. Eles não perdem assim tanto por se deixarem ser gozadas, porque depois vão ganhar. São parte da conversa. Exatamente. Passam a ser parte. Mas pronto, era só para dizer que de facto a temporada 6 Black Mirror fez mal em sair dos vários géneros dentro da intimidade versus tecnologia, e passamos agora sim para a versão spoiler deste podcast. Versão spoiler é um bom nome. Se for a versão spoiler, que é curta, porque episódio, também sim. não teve assim tantos Sétima episódios e temporada, nós sim. se calhar só há 2 que falaríamos Sim, assim. só vamos falar de 2. Um principalmente que é o... Qual é que foi o teu preferido? É o primeiro, é o Common É o People. Common People. Sim. Também é o meu. Pessoas comuns. Rivermind is a revolution in neurological science. I am living proof. How much is this gonna cost? You're running ads through me? Have you tried espresso grande? The beans are roasted slow and long for A richer, smoother taste. Queres dar um bocadinho o setup do que é esse episódio? Ou queres que eu dê? Sim, no fundo é um casal que está prestes a comemorar mais um aniversário e a certa altura descobrem, tem uma vida completamente comum, norte-americana, ela é professora, ele trabalha na cirurgia, middle class mesmo, classe média-baixa americana. E ele é tipo, faz fundição, não é? exatamente, sim. Trabalha na metalúrgica, não sei bem qual é o nome próprio. Solda coisas. É soldador, é exato. isso. Fundição, e ela descobre que tem uma doença terminal e fica em morte cerebral em coma. O marido descobre que há também uma plataforma. É-lhes oferecido um serviço que chega lá chamado Rivermind, em que eles aparecem do nada e é um serviço grátis, uma cirurgia perfeitamente grátis. Ou ela pode falecer e isto é o fim, ou então, se quiser, por exemplo, voltar a ver a sua mulher, temos um pequeno serviço, não tem custo nenhum, atenção, de adesão, uma pequena subscrição a seguir de não sei quanto é que era por mês, $300, acho eu, por mês. A mais barata era $300. Mais barato, aliás, essa é a única subscrição na altura e a partir daí ficam reféns. Portanto, ele retira o cancro, põe lá um disco externo e ela volta faz upload da sua mente normal. Exatamente. E ela volta a viver e eles podem passar a ter uma vida juntos. Mas por um pequeno preço de $300 por mês. O que é? É isso ou a sua mulher morrer? Portanto, veja lá se é boa ou má pessoa. Eles começam logo a passar mal. A partir desses $300 começam logo os problemas aí, não é? E então, exato, eles ficam presos, eles ficam reféns de um sistema de subscrição para viver. E a partir daí. É o que isso acontece, muitas vezes é difícil-me sair e cancelar subscrições. E é a primeira crítica ótima. Já há coisas que tu podes subscrever para cancelar automaticamente as suas subscrições. Exato. Tipo, para as pessoas que não sabem que tenham subscrições, como. Bem, enfim, já me aconteceu, não confesso. Só que depois há o Plus e há o Lux, que é eles poderem sair da região onde estão. Exato. Porque se saem e não têm a subscrição, o cérebro da mulher apaga-se e ela fica basicamente morta. Pequenos problemas começam a surgir à medida que, depois da cirurgia, e parece que vai ficar tudo bem, pequenos problemas começam a surgir que são enormes. Não só eles não podem sair de uma certa área, que isto nunca lhes foi avisado, mas também um bocado o que acontece, se calhar agora vai acontecer também na Netflix, ela começa a dizer anúncios. Sim. É assim que mencionou alguma coisa. A Spotify. Pronto. Spotify, se não pagas, passam anúncios. Ela diz anúncios, a mulher diz anúncios de viva voz. É ótimo. E a coisa que eles subscrevem é o common. Não é, já eles têm o common, mas eles têm o common e depois começam para o plus, e depois há o premium, depois há o... E o plus tem horas, podes ter uma para sempre ou tem horas e minutos. E tu passas a viver escalando para uma subscrição do qual és refém. Sim. O twist aqui é que o marido, como o trabalho que ele tem não dá para pagar as subscrições, vai tornar-se numa figura do streaming, numa plataforma completamente desvirtuada e tóxica. Aquilo é mesmo o lixo da internet, onde ele tem que fazer coisas como arrancar dentes ou beber xixi. Falar sobre uma conversa assim com um OnlyFans. Exatamente, ou com, isso. Uma data de subscrição. Até a Twitch, se quiseres, a Twitch. Mas para além do Twitch há outra... Estou-me a esquecer, mas há outra plataforma onde tu podes... fazer coisas para, em direto. Mutilação, quer dizer, para fazer as coisas más ao teu corpo. Pronto. E o marido faz isso e pronto, aquilo vai escalando e escalando. Nós não vamos fazer spoiler ao que acontece, mas sim, primeiro começa com uma coisa Aliás, muito simples. Aqui podemos fazer, aqui já podemos fazer spoiler. Começa com uma coisa muito simples, ela está a dormir horas demais. Sim. Não, eu quero que ela esteja um bocadinho mais horas acordadas. Ela agora diz anúncios random. E fez-me lembrar, sabes o quê? Eu sou uma grande consumidora de YouTube e de Reddit. E é tipo, sabes nos vídeos do YouTube quando está um youtuber normal e do nada eles começam
dizer um anúncio. Uhum. Eles assim, sim, Tu estás a ver uma uma plataforma coisa? não sei o quê, o que me faz lembrar que, não, eles até fazem mais smooth hoje em dia. A introdução para os anúncios sobre sim, e por causa deste partido político estamos com grandes problemas de segurança e olha, para a segurança nada melhor do que o ChatGPT, tipo, do que o E ela faz VPN, igual. não sei o quê. Ela faz igual. E ela faz a ponte natural de leite, ela fala de mel e eles dizem, e ela começa a fazer um anúncio para cereais de mel, para cereais de mel. Só que isto faz com que ela vá perder o trabalho dela se ela não fizer a subscrição, portanto estás sempre E a coisa vai-se chantagem. tornando cada vez pior para os dois. Ou seja, a eterna questão de o que é que tu farias para salvar as pessoas que amas, encontrar aqui uma resposta trágica. Que é tudo. É tudo até deixarem, até morrer um deles, ou até teres que decidir. Yeah. E isso é uma das melhores, talvez é uma das melhores perguntas que os episódios de Black Mirror fazem. O que é que tu estás mesmo disposto a fazer até se crucificares a própria relação? É verdade. Porque aqui é essa a questão. Eu acho que ele o marido nem sequer quer que o amor, a relação permaneça, quer é que ela não morra. Quer que ela não morra. E isso é muito twisted. E às vezes eles dão-lhe um bocadinho nada de qualidade de vida. Sim, tipo, olha, sim. quer comprar 30 minutos para ver a sua mulher feliz, ele vê-a feliz e depois entrega a sua vida. Mas também é um comentário sobre não só sobre o controle que as subscrições estejam. Hoje em dia tudo é uma subscrição, não é? Já não pode ser dono de nada, nem do Premier. Tipo, tudo é uma subscrição, mas para além disso, como é que tu ficas preso na roda capitalista para sempre se não há pessoas. Pronto, que é a realidade de muita gente, não é? Mesmo o título é perfeito. Sim, o casting é íntimo e perfeito. E são dois atores de comédia, background de comédia, o que é ainda melhor. Só dar uma nota do Hotel Reverie, porque brinca com a inteligência artificial versus Hollywood. E é íntimo porque tens duas personagens, uma que está dentro de um filme e uma atriz que vai fazer um remake. A Issa Rae que vai fazer um remake de um filme, mas com uma nova atriz, a mesma história, mas com uma nova atriz que é ela. Sabes que e a atriz do filme desculpa. não faz mal. A atriz do filme vai ter uma relação com a atriz da vida real. Pronto, isto é difícil de explicar, mas é bom sobretudo, olha, para quem gosta de Studio. Não, mas é para onde o mundo se calhar está a andar, porque daqui Sim. a uns anos se calhar tu vais conseguir fazer remakes com AI, com Sim. Pões o Timothée Vamos ter empresas a fazer isso, de certeza. No Brokeback Mountain. Sim, e eu acho isso perigosíssimo e espero que nunca aconteça. É um comentário para isso. Não acho vejo mais que filmes. Na sua execução esse episódio não é o melhor, porque a Issa Rae, que eu gosto dela como atriz, mas ela está completamente fora do tom. Tipo, eu não acredito por um segundo que ela estivesse naquele filme. A performance é tão fora. Consigo concordar. Percebes? Tu devias ser então, é uma boa atriz e ela entrar e sair de character, mas ela não entra da personagem, ela está fora e está tipo fazer montes de expressões. É demasiado fora a personagem daquela realidade. Eu não acredito. E quando tu não acreditas que ela estaria a fazer aquele filme e que aquilo seria um cenário plausível. Bom, outro episódio fica aqui em Honorable Mention, é o The Eulogy, ou Eulogy só. Sim. Pronto, que é com o Paul Giamatti. Grande Paul Giamatti. Também é um excelente episódio, enfim. E também, só mais um fun fact. Este é mais um fun fact. Há um episódio nesta temporada chamado, eu não sei como é que se pronuncia, mas Bête Noire. Sim. Que é sobre eu não gostei gaslighting, mas o conceito, lá está, é quando o Black Mirror às vezes acontece, a premissa é muito boa e depois às vezes não desenvolve para aquele sítio porque foi um bocado para o sobrenatural, é aí que me perdem, mas aquela ideia de que as pessoas te convencem que certas coisas se passaram de uma certa forma e tu não acreditas. Certo. E eles até fizeram, sabes o fun fact desse episódio? Não. Eles fizeram duas versões diferentes do episódio, uma a dizer Barney's, outra a dizer Bernie's, e toda a gente tem uma versão diferente no seu. E isso fritou as pessoas. Para fritar as pessoas, exatamente. Enfim. Muito bem, queres responder à nossa pergunta o que é afinal Black Mirror para ti? Eu acho que este episódio foi uma resposta também parece sobre isso. Para mim, o Black Mirror brilha quando se foca em histórias íntimas, altamente pessoais e uma relação muito específica e pequena com uma tecnologia. Tipo, não te pôr num cenário totalmente pós-apocalíptico, mas a tua vida com uma pequena tecnologia que tu achas que usarias para o bem e mostrar a descendência até ao desastre. Eu acho que é sobretudo aquilo que o Charlie Brooker disse, nós todos rumo ao abismo,
das mais variadas formas e com alguma graça, mas estamos todos destinados ao abismo. É o que os vários episódios ou os melhores episódios Eu não sei mostram. se ele é tão fatalista. Eu pelo menos sinto isso, pode ser com mais ou menos intimidade. Pronto. E acho que esta temporada Também sétima projetas tem aquilo mais que queres. esperança, tem mais, um bocadinho mais de esperança na humanidade, o que é engraçado quando no mundo, como vemos, como temos visto nos últimos dias, está com pouca esperança, infelizmente. Yep. Pronto, Mais nós agora polarizado. vamos fazer as nossas recomendações para Ok, rematar então. no último episódio. Vamos então às séries. Trazes uma série esta semana? Na Filipe? verdade, eu nesta semana estou a rever séries porque revi o uau. Black Mirror e vou ver o Andor, que ainda não vi. Uhum. Mas por acaso eu queria trazer uma recomendação de teatro, pode ser? Ok, pode, claro. Quero recomendar, é só em julho, mas vai esgotar rapidamente, o Reparations Baby do Nacional, escrito e encenado pelo Marco Mendonça. Ele também fez o Blackface, foi completamente esgotado, vai ficar completamente esgotado nos próximos dias, por isso recomendava a quem conseguir comprar hoje, que vai ser... Pronto, Comprem já. Entre a comédia. Podia ser um episódio do Black Mirror. Ok, boa. Yep. Podia Eu não quero dar sequer a Podia ser premissa adaptado. porque. Sim. Mas é um talk, não é um talk show, é tipo um Jeopardy pós-colonial. Ui, aí é bem, ok. Yeah. Boa. Parece bem. Podia ser eu estou a recomendar porque tem um diálogo com Black Mirror. Ok, boa, Marco ótimo. Mendonça. Eu só vou fazer E uma. a comédia trágica. Certo, Bora. queres voltar a dizer o nome da peça? Reparations Baby. Boa. Vai estar onde? No Nacional, no Dona Maria. Ok, boa. Em relação a filmes, eu vou pela primeira vez fazer a sugestão de um filme que vai estar no streaming, porque eu quero ver como é que o criador e o filme se comporta. Vai estrear dia 1 de junho, é o filme do Jesse Armstrong, que eu referi sim. aqui, o Mountain Head, que tem o Steve Carell num dos papéis principais, e é as férias de mega milionários de tecnologia num sítio com muito ski e muita neve, enquanto o mundo arde. Vamos ver se o filme resulta ou não. Ele é o Tenho criador medo. de Succession. Exatamente, criador de Succession. E Exatamente. vai estrear onde? Vai estrear na HBO, na Max, que agora é HBO e Max. Tens o dia? 1 de junho. 1 de junho. 1 de junho. Ok. I hope you rich folks don't mind slumming it in the humble abode of the poorest billionaire in the gang. But this is exactly why I built Mountainhead. Look at this place, Soups. Thank you. No, I just said look at it. No compliment implied. Simply look at it. Here we go. All right. Está quase. Pronto, amigos, foi um episódio um bocadinho mais longo, mas nós queríamos dedicar-nos a sério ao Black Mirror. Espero que tenham gostado. Deixem críticas e estrelas, avaliem-nos, quem sabe, nas várias plataformas. Adeus, Filipe. Obrigada, até para a semana. Até para a semana. No Último Episódio é um podcast do Expresso, da autoria da Filipe Amaro e do José Paiva, com sonoplastia de Gustavo Carvalho e edição de João Reis. A coordenação é de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na sua plataforma preferida, onde pode subscrever o podcast, avaliar e dar-nos o seu feedback. Nós voltamos na próxima semana com No Último Episódio.